Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã, nosso Papo de Divã de volta. Eu sou Bianca Cirilo, para aqueles que não me conhecem, e hoje nós vamos conversar sobre misoginia e sexualidade, trazendo um alerta para as mulheres que estão casadas com agressores sexuais e não se deram conta de que estão sendo violadas dentro do próprio casamento, dentro de uma relação íntima. Nós sabemos que os misóginos, eles são homens, sumariamente, nós vamos trazer isso de uma maneira resumida, são homens que desenvolvem um ódio às mulheres por conta de distorções e desencontros nessa relação com as figuras parentais. Eles observam a mulher como ameaçadora muitas vezes, e aí eles podem, obviamente, desenvolver no seu inconsciente uma posição de revolta e de necessidade de diminuir o feminino, ou eles podem também trazer uma identificação com o pai agressor e que observa uma relação desrespeitosa a essa mãe, e ele vai introjetando que tratar a mulher é daquela maneira. Muito bem, nós temos obviamente particularidades na construção da misoginia que teríamos que falar de uma maneira muito mais longa, muito mais aprofundada. A ideia do vídeo é trazer pontualmente a questão da misoginia com a prática sexual. Por quê? Porque esses homens com essa visão equivocada da mulher, eles observam a sua parceira como aquela que pode ser violada sexualmente, aquela que está ali para atendê-lo. Porque ele tem uma relação com ela que é uma relação onde ele é maior e ela é menor. E essa visão equivocada que inferioriza a mulher, a coloca submetida, a coloca, obviamente, de uma forma vulnerável dentro dessa relação. O que nós observamos no contexto da misoginia propriamente ligada à questão da prática sexual? Os misóginos tendem a desenvolver o que é chamado de fixação sexual, egoísmo sexual. Por quê? Porque eles acreditam que a sexualidade é uma arma de mera satisfação pessoal, desconsiderando a vontade e o desejo do outro. Muitas vezes essa mulher, quando rejeita o sexo, ela é criticada, ela é com certeza invalidada, ela é ferida porque não atendeu a necessidade que ele possui de satisfação sexual naquele momento. Esse egoísmo sexual chega a tal ponto dele usar a mulher como mera troca, ou seja, se eu quero agora, você tem que me atender agora. Então ela só está ali para trocar com ele aquilo que ele quer, não para receber alguma coisa. É um objeto ali de troca. Você me dá o que eu quero e aí eu te sustento. Isso é muito comum e muito absurdo quando nós vemos relatos de mulheres que esse homem manipulando a cabeça dessa mulher e usando a sexualidade como um pretexto, ele começa a falar para ela que ele a sustenta, que ela está ali e ela não tem o que, enfim, não tem patrimônio, não tem para onde ir caso se separe, e ele usa essa postura de forçar a sexualidade, forçar o sexo, melhor dizendo, para que ela atenda aquilo que ele quer porque ele a mantém. Então isso é extremamente absurdo, é uma violência psicológica e sexual inadmissível e com certeza traz uma série de prejuízos emocionais a essa mulher que está dentro desse casamento com o misógino. O que a gente observa? O misógino ele também é um grande crítico sexual. Ele, além de ser egoísta sexualmente, ou seja, eu quero na hora que me convém, ele também é um grande crítico porque ele começa a comparar essa mulher com outras mulheres. Isso é uma outra violência dentro do casamento, envolvendo sexualidade, que com certeza ataca a autoestima da mulher e ela é comparada com mulheres que ele acredita que estão dentro de um padrão de feminino ideal. Então ele pode falar de figuras que são figuras públicas, ele pode, inclusive lembrei de um caso onde esse homem recortava fotos de mulheres e mostrava para própria esposa, né, que ela precisava ficar daquele jeito, que ela tinha que cuidar do corpo, depreciando ali a sua subjetividade,
a sua forma pessoal de se comportar na vida e de se sentir mulher. Então, com certeza, esse tipo de ação é uma ação comum da misoginia, e nós temos casos, às vezes, muito mais graves, onde a mulher, por exemplo, começa a se incomodar com o corpo. Lembrei de um outro caso, e ela falava isso para o marido: eu não me sinto mais à vontade para me despir na sua frente. Aí ele dizia assim para ela, olha o que ele disse para ela: se você fosse uma mulher de verdade, você não se incomodaria. Isso é um caso assim extremamente revoltante que eu tomei conhecimento e que mostra pra gente o nível de percepção, a maneira como ele denigre, a maneira como ele invade a sensibilidade do outro. Então, esse misógino, ele também se comporta como aquele que no início, ele é um grande romântico e sedutor. Isso é muito comum, as mulheres trazem essa queixa também. Ele é sedutor, ele é amoroso, ele é atencioso, e depois que ele conquista essa mulher, ele passa justamente a depreciá-la, dizer que ela não serve para nada, que ela tá feia, começa a atacar o corpo, enfim, a maneira como ela se veste, a maneira como ela se comporta, a maneira como ela fala. Ele vai depreciando esse feminino para que ele se sinta bem, e muitas vezes atendendo a uma vingança pessoal, que às vezes é inconsciente. Uma vingança a essa mãe, uma vingança a esse feminino conflitante dentro dele, uma forma de rebaixar a mulher para que ele se sinta bem, para que ele se sinta no poder. Uma outra coisa comum nessa configuração também, dessa prática sexual viciante, é que o homem pode transformar a mulher também numa parceira que fica viciada em sexo. Por quê? Porque ele romantiza a relação inicialmente, depois ele começa, no momento em que essa mulher, ele ganha a confiança dessa mulher, ele começa a deformá-la. Essa é a questão, ele faz isso de uma maneira proposital, mas ela já está ali fisgada por essa relação, onde ele deixa de uma maneira clara que o desejo sexual que ele sente por ela é uma forma de dizer que ela tem valor. E essa mulher começa a ficar viciada e dependente nessa prática sexual, acreditando que é desse jeito que ela recebe afeto. Isso é extremamente sério. Nós temos também relatos de mulheres que vão para a academia, que ficam desesperadas nessa prática da atividade física, não como saúde, mas sim como uma estética muito tirânica, onde esse homem, ele determina que ela tenha aquele corpo para que ele possa apresentá-la socialmente como um troféu, como um objeto de vitrine, cujos homens, os outros homens, vão começar a invejá-lo, vão começar a olhar para ele de uma maneira diferente. Isso é muito comum numa cultura misógina, e essa mulher vai sendo cada vez mais colocada num lugar de objeto sexual. Ela vai esquecendo que essa atividade física, ela tem que atender inicialmente às necessidades dela de saúde, de bem-estar, e não para mostrar para alguém que ela faz parte desse ou daquele contexto, tem esse ou aquele corpo. E esse homem vai, obviamente, desconsiderando a relação de sacrifício. Muitas mulheres desenvolvem distúrbios alimentares, desenvolvem uma prática, como eu falei, da atividade física distorcida. Por quê? Porque elas estão acreditando que, se ocuparem esse lugar no imaginário desse homem, esse lugar da mulher perfeita, que ele, na loucura dele, na ilusão dele, acredita que é o ideal, se essa mulher ocupar esse lugar, ela vai satisfazê-lo e vai ser a única. Isso mexe muito com o imaginário de uma romantização equivocada desse príncipe que elege uma princesa, onde você fica com a ilusão de exclusividade e como se você precisasse disso para ter valor. Então isso é muito importante. Esse homem misógino, ele certamente, ele não está olhando você. Ele está olhando para você como alguém que atende à necessidade dele. Então, se ele deseja, se ele utiliza a sexualidade como uma forma de relaxamento, se ele utiliza a prática sexual como alguma coisa que faz parte apenas de um instinto
ele vai transformar você numa máquina, ele vai transformar você em alguém que não tem desejo, em alguém que não tem espaço. E se você não estiver atenta a isso, você vai compactuar com uma relação que te desrespeita, uma relação que obviamente passa pela prática do crime, porque violência sexual é crime. E no momento em que você acredita que por ser o seu marido, por ser o seu namorado, ele teria esse direito, você esquece que você precisa se cuidar e aprender a se autodefender. Não naturalize a brutalidade sexual, não naturalize a prática sexual ilícita, que desrespeita a sua vontade, o seu corpo, porque isso certamente vai deixar marcas não só físicas, quando obviamente há uma agressão lamentável dentro do campo sexual, mas também vai deixar uma marca psicológica de difícil resolução, porque isso invade a sua privacidade e principalmente atinge o seu direito de gerenciar o seu corpo e de comandar o seu corpo. O outro não pode mandar em você dessa maneira. Você que comanda o seu corpo. Essa sexualidade tem que ser uma sexualidade consentida, respeitosa, onde você participa ali com o seu sentimento, com o seu desejo. E esse homem misógino, ele vai te depreciar porque ele acredita que você é menos do que ele. Então, se você está vivendo isso, fique atenta. Procure, obviamente, os canais de ajuda, procure ajuda terapêutica, ajuda jurídica, orientação jurídica, para que você possa receber o amparo necessário para sair de relações onde você está sendo molestada, violada e muitas vezes acredita que é dessa forma. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, é sempre um prazer compartilhar o nosso conhecimento. Espero que você também possa compartilhar esse conteúdo para outras pessoas, para que elas recebam orientação. E certamente estaremos juntos no próximo Papo de Divã. Muito obrigada e até lá!